capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Nós vamos ler aqui, a partir do verso 1. Vou fazer essa leitura repetidas vezes aqui, nas quintas-feiras, para que a gente assimile bem os versos que estão aqui. A partir do verso 1 diz: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Esse é o texto que nós vamos tomar como base aqui para essas próximas quintas-feiras. A palavra bem-aventurado, ela origina-se do latim, mas eu quero pegar a definição dela do grego, né? Porque embora no latim, se nós pegássemos a definição de bem-aventurado do latim, seria feliz, a pessoa que conquista alguma coisa, né? Tem muito a ver com conquista, com aventura, né? Aqueles que numa aventura são bem-sucedidos. Mas do grego ela tem uma conotação um pouco mais interessante. E como nós vamos tratar de palavra de Deus aqui, nada melhor do que a gente buscar no original da palavra, né? A palavra bem-aventurado no grego é makarios. E a definição da palavra bem-aventurado seria mais ou menos essa: bem-aventurado é sentir-se em estado de satisfação plena, que não pode ser desestabilizada por fatores externos. Seria mais ou menos dizer o seguinte, no grego para a nossa língua: bem-aventurado é estar em estado de graça constante. Você já ouviu alguém falar? A gente, não sei, aqui em São Paulo eu quase que não vejo essa expressão, mas na minha cidade se usa muito isso. Quando a gente está assim, embevecido com alguma coisa que aconteceu, extasiado com alguma coisa, o que a gente diz? Estou em estado de graça, né? Ou como é que você está? Rapaz, eu estou em estado de graça, ou seja, eu estou com uma alegria plena que toma conta de todo o meu ser. Então a palavra bem-aventurado, trazendo do grego para os nossos dias, significa mais ou menos dizer isso. Olha, é alguém que sente alegria plena, satisfação plena, que não está sujeita a interferência externa, ou seja, fatores externos, circunstâncias não são capazes de tirar, de mover esta paz e esta alegria. É estar num estado de graça constante. Paulo deixou muito claro isso, né? Paulo disse: olha, eu sei ter abundância e sei não ter nada. Sei ter a mesa farta e sei passar fome. Em todas as coisas já aprendi a viver, tanto com abundância como com a necessidade. E aí Paulo termina dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que Paulo estava querendo dizer? Mesmo na miséria, na dificuldade, no aperto, a bem-aventurança toma conta de mim. A alegria é plena. Ninguém pode interferir na alegria que está dentro do meu coração, porque eu sou bem-aventurado. Agora Jesus faz aqui um contraste. Vocês vão ver que no Sermão do Monte, Jesus parece que estabelece um contraste. Falando em bem-aventurança, ele faz aí um contraponto, dizendo: olha, bem-aventurados são os pobres. E a gente diria: peraí, bem-aventurados são os ricos, né? Os ricos que vivem em alegria plena, em paz perfeita,
não tem dificuldade. Aí Jesus diz, não, os pobres são bem-aventurados, os pobres são felizes. Depois ele faz um outro contraponto, ele diz, bem-aventurado os que choram. E a gente acha que bem-aventurado é viver rindo, né? Viver rindo. Olha, eu sou bem-aventurado, por isso que eu estou rindo o tempo todo. Jesus diz, não, bem-aventurados são os que choram. Depois Jesus faz um outro contraponto, ele diz, bem-aventurados que têm fome, né? Seria como dizer que no Brasil, hoje, onde nós temos cerca de 32, 33 milhões de pessoas que não têm dinheiro para fazer 2 refeições por dia, alguns nenhuma, dizer que eles são bem-aventurados. A gente diz, ei, você está perdendo o juízo, essas pessoas não são bem-aventuradas. Jesus faz um contraponto, dizendo, bem-aventurados que têm fome. E depois Jesus termina dizendo, e bem-aventurados são os perseguidos. Aqueles que sofrem perseguição são felizes. E aí a gente começa a perguntar para o próprio Jesus que proferiu o sermão, me explica isso. Como é que essa coisa funciona? Como é que alguém pode ser bem-aventurado se chora, se tem fome, se é perseguido ou se é pobre? E a própria palavra de Deus vai responder a nossa pergunta e nós vamos trazer a resposta à luz da palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os pobres de espírito. E deixe-me fazer uma outra colocação aqui. Para a gente, pobre de espírito, segundo a avaliação humana, né? Pobre de espírito é uma pessoa que não tem virtude. Aquele lá é um pobre de espírito, aquele é um fraco, né? É uma fraqueza. Para os homens, os bem-aventurados, são os de caráter forte. Aqueles que exercem algum tipo de controle sobre os outros. Os homens fortes são aqueles que não se sensibilizam por qualquer coisa. Não é assim que a gente aprende quando é criança, principalmente os homens? Como é que as mães ensinam para os filhos quando começa a chorar muito? O que diz? Homem não chora. E é errado fazer isso. Deixa os homens chorar à vontade, né? Mas a gente nasce com um sentimento, a gente começa a se desenvolver com um sentimento de que homem não chora. E choro para nós é vergonha. Choro para nós é fraqueza. À luz da avaliação humana, bem-aventurado é aquele que exerce algum controle sobre os outros. Esse é forte de espírito. Este é rico de espírito. O pobre de espírito é aquele que não exerce nada, é aquele que tem a cabeça meio oca, né? Até nas colocações. Não tem gente que a gente conversa e diz, rapaz, mas eu conversei com aquele cidadão, nunca vi falar tanta coisa ruim em tão pouco tempo. Aí alguém diz, aquele lá, coitado, é um pobre de espírito. Aquele lá. Ou então você chega todo alegre numa rodinha de conversa, chega lá, está todo mundo sisudo, né? Ou no meio daqueles felizes está um cara fechado e diz, é assim mesmo, ele é um pobre de espírito. Mas não é isso que diz o texto aqui. Jesus diz, bem-aventurado são os pobres de espírito. E nós vamos entender o que Jesus quis dizer com essa expressão, pobres de espírito. 2 colocações eu quero fazer aqui, e se houver tempo, talvez 3. A primeira delas é a seguinte, pobres de espírito aqui, segundo as palavras de Jesus Cristo, são aqueles que compreendem, são aqueles que têm entendimento, que conseguem entender isto, que lhes falta alguma coisa, e pelo fato de faltar alguma coisa, eles precisam buscá-la com urgência. Então o que Jesus quis dizer aqui? Pobre de espírito são aqueles que percebem, que entendem, que compreendem, que lhes falta alguma coisa, e ele precisa urgentemente buscar aquilo que lhe falta. Ou seja, há alguma coisa dentro de mim, há um vazio dentro de mim que precisa ser preenchido. E onde é que eu vou buscar o elemento que vai preencher o vazio que está dentro de mim? Isso aí foi muito bem explicado por Jesus, quando Jesus proferiu aquela parábola. Vocês se lembram bem do fariseu e do publicano? Vocês lembram que foram ao templo orar? Subiam ao templo um fariseu e um publicano, e o fariseu entrou no templo, chegou diante do altar, levantou a voz, fez uma oração para todo mundo ouvir. Não é só os que estavam lá dentro do cenáculo, mas os que estavam do outro lado da rua também tinham que ouvir,
né? E o fariseu disse: ah, Senhor, eu estou diante de ti, o Senhor sabe quem eu sou, eu pago o meu dízimo, eu dou as minhas ofertas, eu jejuo 2 vezes por semana, o Senhor sabe da minha vida, não sou um miserável como este publicano que está aqui. Ainda apontou o dedo para o publicano ainda. Eu não sou como esse publicano aqui, ladrão, pecador. O Senhor me conhece, o Senhor sabe das minhas ações, que eu sou homem fiel, que eu contribuo, que eu jejuo, que eu pratico a religiosidade, porque isso é religiosidade, que eu sou homem religioso, e se expressou diante de Deus. E aí vem o publicano. O texto diz que o publicano não teve coragem nem de chegar perto do altar. O publicano era um judeu que trabalhava para o governo romano, portanto era mal visto, as pessoas não gostavam de publicano. Publicano eram os coletores de impostos, e ninguém gosta de coletor de impostos, até hoje, né? Se tem alguém que gosta aqui, conversa comigo depois do culto, que eu tenho um monte de carnezinho para te dar aí. Você já leva os carnezinhos e paga lá. Ninguém gosta. Quem é que gosta de pagar impostos? Quem é que gosta dos coletores de impostos? E o publicano era um coletor de impostos, e ainda era tido como ladrão. Qualquer dia a gente explica isso, né? A questão de Zaqueu não era ladrão, mas alguém dizia aí que era. E aí chega o publicano, e diante do Senhor, diz o texto que ele não teve coragem nem de levantar os olhos para os céus, mas ele batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, que eu sou um necessitado. Em outras palavras, tem misericórdia de mim, que eu sou um pobre de espírito. Tem misericórdia de mim, que há um vazio na minha alma. Tem misericórdia de mim, que há algo dentro de mim que precisa ser preenchido, e só o Senhor é capaz de preencher. Que diz o texto? O fariseu voltou para casa do mesmo jeitinho que estava. Não recebeu nada, não sentiu nada, não foi agraciado. E olha, e nem recebida a sua oração foi. O Senhor nem recebeu a sua oração, porque Deus nunca fala com o homem olhando de baixo para cima. Deus só fala com o homem olhando de cima para baixo. Quando alguém vai falar com Deus e quer se colocar acima de Deus, esquece. Deus não vai levantar os olhos para te ouvir, mas Deus vai curvar-se para te atender. O Salmo diz que quem é como o nosso Deus, que habita nos céus, e onde está, se curva para ver o que está aqui embaixo. E do monturo levanta o necessitado, do lixo levanta o necessitado, e o faz assentar com os príncipes do seu povo. É assim que Deus nos ouve, é assim que Deus nos atende, quando Ele pode olhar para nós de cima para baixo e não de baixo para cima. Ora, o fariseu estava numa posição tão alta, tinha tantas virtudes, tinha tantas qualidades, que se deixasse ele orar um pouquinho mais, ele já assumiu o trono de Deus logo. Ele já se sentava no trono logo. Mas o publicano não. O publicano tinha uma pobreza interior, que precisava ser preenchida por alguma coisa que ele mesmo não sabia o que era, mas o Deus a quem ele orava sabia. E Jesus disse: o fariseu volta para casa do jeitinho que estava, mas o publicano volta para casa justificado. Então, pobre de espírito é aquele que busca alguma coisa, sabe que existe algo que precisa ser preenchido. Por que nós viemos aqui essa noite? Porque a gente não tinha que fazer? Por que nós viemos aqui essa noite? Por um ato de religiosidade? Por que a gente veio aqui essa noite? Para rever alguém? Que bom que é para rever. Isso faz bem para nós, né? Viver em comunhão com os irmãos é muito bom. Mas nós viemos aqui porque nós temos a certeza de que aquilo que está nos incomodando, aquele vazio que está dentro de nós, o Senhor nos trouxe aqui e ele será preenchido esta noite. As preocupações que têm gerado dentro de você um oco, um vazio, será preenchida ou preenchido esse vazio nesta noite com a presença do Deus a quem nós servimos. Bem-aventurados os pobres de espírito. Quando a gente lê o Salmo 42, se eu não me engano, põe na tela aí para mim, eu acho que é o 42 mesmo, verso 1. Salmo 42, verso 1, diz assim: como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma suspira
suspira pelo Senhor. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. O verso 2: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando será o momento em que entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Sabe o que o salmista está dizendo? Quando é que eu vou ter a oportunidade de me apresentar a Deus, para que Ele venha matar a minha sede e preencher este vazio? Hoje nós estamos tendo esta oportunidade. Nós estamos no lugar onde Deus habita. Você não o vê pregado na parede, mas você pode sentir a sua graça, o seu poder, a sua presença aqui. Bem-aventurado os pobres de espírito. Se há um vazio dentro de você que precisa ser preenchido, glorifique a Deus esta noite. Você veio ao lugar certo. Glória a Deus. Mas vamos em frente. Hoje é rápido, a reflexão é rápida. Segundo, quem são os pobres de espírito? Primeiro, aqueles que percebem que dentro deles há um vazio, que precisa ser preenchido, e eles não esperam acontecer, não. Eles vão em frente. Porque quem tem pressa, faz acontecer. Quem tem pressa, vai em busca daquilo que precisa. Mas quem são os pobres de espírito? São também aqueles que vivem em constante humilhação e quebrantamento de coração perante Deus. Pobres de espírito são aqueles que vivem em constante humilhação e quebrantamento de coração perante Deus. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Há um salmo na Bíblia que é uma oração. Para mim, uma das mais extraordinárias orações de toda a Bíblia. A Bíblia é cheia de orações fantásticas, né? Mas para mim, a mais fantástica é a oração de Jesus. É a oração sacerdotal. E se alguém perguntar para mim por quê? Porque ela é recheada de palavras bonitas. Não, simples. Para mim, a melhor oração da Bíblia é a oração sacerdotal, que foi feita por Jesus, porque Jesus orou por mim. Então, essa é a melhor para mim. Jesus orou por mim lá. Orou pelo Senhor, orou pelo Senhor. Orou por você, orou pela senhora. Jesus orou por nós na oração sacerdotal. Tanto é que no ponto da oração Jesus disse: Pai, não peço somente por estes, mas peço por aqueles que através de mim hão de chegar a ti. Nós chegamos a Deus através de Jesus. Então, se ninguém ora por você, não critique. Jesus orou por você. E se Jesus orou, não tem oração mais poderosa do que essa. Mas para mim, dentre as extraordinárias orações da Bíblia, está, eu podia falar da oração de Abraão, né, quando ora pelo seu sobrinho Ló, uma oração extraordinária. Olha, se houver lá 50 justos, o Senhor vai destruir. Uma oração intercessória, maravilhosa. Mas para mim, uma das orações que mais me comove é o Salmo 51. A oração feita por Davi, que pode ser feita por mim, que pode ser feita por você. E lá no verso 17 do Salmo 51, se eu não me engano, essa oração está dentro de um contexto interessante, né? Davi havia pecado contra Deus, havia tomado para si a mulher do seu soldado, que não era dele, né? Havia tido uma relação com a mulher. Como se isso não bastasse, a mulher tornou-se grávida, se engravidou, e aí Davi faz o quê? Manda matar o soldado dele para ficar com a mulher do soldado. Então ele comete 2 pecados gravíssimos, né? Um adultério e um homicídio, na verdade. Tanto é que o profeta vem lá depois para estender o dedo para Davi. O profeta Natan, não foi? Que chegou lá, estendeu o dedo e contou aquela historinha do homem que tinha muitas ovelhas e de repente recebeu um amigo, em vez de matar uma ovelhinha dele, matou a ovelha do amigo, e aquela história toda que vocês conhecem. E aí, Davi foi punido por conta do seu pecado. Vocês se lembram qual foi a punição de Davi? O filho que estava sendo gerado na mulher que ele tomou para ser sua quando não era, né, acabou morrendo. A criança morreu. Foi a punição de Deus. Mas eu acho interessante que quando o profeta vem para trazer a pena ou a acusação para Davi, ele olha para o profeta e diz: olha, eu pequei contra Deus. Como quem quer dizer, se alguém tem que ser penalizado, não é a nação da qual eu sou rei, sou eu. Puna o rei, mas não puna a nação. Aplique a pena ao rei que pecou, mas não à nação. E aí o profeta diz: olha, o seu pecado já foi transpassado.
Eu acho interessante que é perdão de pecados no Antigo Testamento, né? É maravilhoso isso. Aí o Senhor disse: o teu pecado foi perdoado, já transpassou a ira de Deus, mas a criança vai morrer. Então a lei da semeadura, a lei do livre-arbítrio e a lei da semeadura. A lei do livre-arbítrio dá direito a nós de fazer o que quiser. A lei da semeadura dá a nós a pena de colher aquilo que semeamos. E aí a criança morre, morreu a criança, e depois Batseba se vê grávida de novo, e nasce então o filho, agora legítimo, uma vez que ela era mulher de Davi, agora Davi havia tomado como sua mulher legítima, e aí nasce o filho, fruto desse relacionamento, dessa relação, e Davi dá a ele o nome de Salomão. Na verdade, Salomão é uma tradução do nome oficial dele, que era Gididias. Irmã Regiane, depois você vê lá no seu grego clássico, não no seu hebraico, não é seu hebraico, não é grego. Grego é para os pobres aqui, hebraico é para os nobres. Né? Procura lá para você ver no seu hebraico, Gididias, que quer dizer o Senhor o amou, ou amado de Deus. Por isso que Salomão se tornou o homem mais sábio de toda a terra, porque Deus deu a ele sabedoria. Mas vamos voltar ao Salmo 51. Dentro desse contexto todo, Davi faz uma oração que está inserido neste salmo. E olha o que ele diz no verso 17. Os sacrifícios para Deus. Ele vem dizendo lá, se o Senhor aceitar sacrifício, Ele os daria, né? Porque, o verso 16, ele diz, não te comprases em sacrifício, senão eu os daria. Ora, Davi era rei, para oferecer um sacrifício para Deus, podia oferecer o que quisesse. Tinha riqueza, né? Não era um pobre, era um rei de uma nação extraordinária. E aí Davi diz, olha, se o Senhor se alegrasse com sacrifícios, eu daria. Mas o Senhor não se compraz com sacrifícios, porque os sacrifícios para Deus, verso 17, porque os sacrifícios que contam para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Aí Davi me dá uma lição extraordinária, que quando ele comete o pecado, ele se humilha diante de Deus, ele oferece um sacrifício ao Senhor, e por conta do sacrifício que vem do coração, ele recebe o perdão de Deus. Aliás, eu acho interessante quando a gente fala de Davi, porque Davi tem uma história interessante, né? A gente acha que Davi era uma pessoa perfeita, e muito pelo contrário. Quando você analisa Davi e Saul, você tem uma surpresa, gente. Saul cometeu menos pecado do que Davi. Davi cometeu muito mais pecado do que Saul. Davi errou mais do que Saul. E Saul foi rejeitado por Deus. E Davi foi o homem segundo o coração de Deus. A gente pergunta, Deus, me explica isso. O Senhor diz, explico. É porque Saul errava e continuava com o nariz empinado, né? Davi errava e botava o nariz no chão. Se humilhava diante de Deus. Por isso que ele diz aí, um coração quebrantado, um espírito contrito, o Senhor não despreza. Aí o Senhor diz, este é o homem segundo o meu coração. O homem segundo o coração de Deus não é o que não peca. O homem segundo o coração de Deus é o que reconhece o pecado. Porque pecar todos nós pecamos. Pecar todos nós pecamos. Errar todos nós erramos. Deus não olha os nossos erros. Deus olha o reconhecimento que nós temos dos nossos erros. Quando você reconhece o seu erro, você é alcançado pela misericórdia do Senhor. Davi tem exemplos claríssimos, né? Desse aí. Tem um outro exemplo, você lembra quando Davi contou o povo lá, numerou o povo? Mandou o seu capitão Joabe sair fazendo o censo 9 meses e 20 dias, contando os soldados que haviam no reino de Davi, e depois de 9 meses, chega com a conclusão, olha rei, o seu exército é maravilhoso, tem 800 mil soldados em Israel e 500 mil em Judá. Davi disse, um exército com 1.300.000 soldados naquela época, era um exército invencível. E Davi descansa no seu exército, e Deus não gostou daquilo. Deus parece que olhou e disse, Davi, onde é que está a sua confiança? Aquela confiança que você teve quando venceu Golias. Você lembra que não foi a sua pedra que derrubou Golias? Você lembra que não foi a sua habilidade ou a sua força? Mas eu que estive contigo, você estava lá em meu nome. E aí Deus se zanga com Davi. E manda
o profeta Gade ir lá falar com Davi. Você lembra ou não? O que o profeta disse? Olha, eu vim aqui porque Deus não gostou da sua atitude. Você numerou o povo e Deus não gostou dessa atitude, ele vai te penalizar. E faz aquela oferta para Davi, vocês lembram? Lembra qual era? 3 dias de peste, 3 meses de fome. Não, 3 dias de peste, 3 meses de fuga e 3 anos de fome. Aí Davi para e diz, espera aí, dependendo da peste que for, não precisa 3 dias, meio dia, um dia já acabou com tudo. Não, essa eu não quero, alternativa A está fora. Alternativa B, 3 meses de fuga. Você já pensou que você correr 3 meses o inimigo pisando no seu calcanhar, meu amigo? 3 meses subindo e descendo, correndo. Não tem mais idade para isso. Aliás, eu não tenho mais nem estrutura física para isso. E 3 anos de fome? 3 anos de fome é pior. Um reino que é assolado por 3 anos de fome, acabou o reino. E o que Davi faz? Davi diz, olha, nem os 3 dias de peste, nem os 3 meses de fuga, e nem os 3 anos de fome. Olha, profeta, é o seguinte, eu fiz a minha escolha é, caia eu nas mãos de Deus e não dos homens, porque as mãos do Senhor são cheias de misericórdia. Aí quando Davi diz isso, Deus que não pode falhar, não é como homem, não falha, o que Deus faz? Diz, já que você não escolheu, eu escolho por você. E escolheu 3 dias de peste. E manda a peste sobre o reinado de Davi. Começa pela manhã, o anjo estende as mãos, começa a dizimar a nação, e até o meio-dia morreu 80 mil homens, 80 mil pessoas. E aí quando chegou perto do meio-dia, Deus se lembra da posição de Davi. Caia eu nas mãos de Deus e não dos homens, porque as mãos do Senhor são cheias de misericórdia. Aí o que Deus faz? Deus olha para o anjo e diz, retenha o teu braço, feche a sua mão, a minha ira contra Davi já transpassou. Eu quero mostrar para ele que eu sou o Deus das misericórdias. Eu quero mostrar que ele não estava errado. Eu sou o Deus das misericórdias. E a peste que era para durar 3 dias, durou apenas meio-dia. Tanto é que o Salmo 91, alguns dizem que é referente, não é porque foi o salmo escrito por Moisés, né? Mas se cumpriu na vida de Davi, quando diz, praga alguma chegará à sua tenda. Porque quando chega em Jerusalém, onde estava o palácio do rei, a mão do anjo é retida por ordem de Deus, e Davi fica livre de uma pena que poderia ser muito maior. Mas onde é que eu quero chegar isso aí? Davi recebe o benefício de Deus, recebe o livramento de Deus, mas Davi diz, espera aí, eu tenho uma dívida com Deus, eu preciso oferecer um sacrifício. Aí a gente vai lá para o 2º livro de Samuel, capítulo 24, se eu não me engano, quando Davi se propõe a oferecer um sacrifício a Deus. E ele vai lá para a eira de Araúna. Vocês conhecem muito bem essa história. Não é nada novo para vocês, não. Será que não? Um dia o irmão veio para mim e falou, pastor, eu gosto daquele texto onde Davi foi lá para a eira do Juruna. Não é do Juruna, não. Juruna é aquele índio, não. Foi para a eira de Araúna. E quando chegou lá, capítulo 24, olha aqui, verso 21, verso mais para frente. Glória a Deus. E Gade veio naquele dia, verso 18, a Davi e disse, sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi subiu conforme a palavra de Gade, como o Senhor lhe tinha ordenado, e olhou, olha aí, e olhou Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Você imagina você está em casa e de repente o rei está chegando com os seus servos. Imagina o coração como dispara. E aí ele saiu ao encontro de Davi e se inclinou por terra diante do rei. Olha o que diz o verso seguinte. E disse Araúna, por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E disse Davi a ele, para comprar de ti esta eira, esse pedaço de terra, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Olha o que disse Araúna para ele, verso 22. Tome e ofereça ao rei meu senhor o que bem parecer aos seus olhos. Eis aqui bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha.
Tudo isto deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Maravilhoso, né? Davi chega, o dono da terra olha, é o rei. Bom, se é o rei, já merece uma atenção especial. E se o rei vem aqui para comprar essa terra, para pegar um pedaço de terra, para oferecer um sacrifício ao Senhor, está aí a terra, pode levar. A terra é sua. Passa a escritura agora. Os bois estão aí para o holocausto. Pode sacrificá-los. E pega aí o arado, pega aí o carro dos bois. Pode quebrar tudo e fazer lenha para o fogo do holocausto. Tudo está nas mãos do rei. Faça tudo isto, rei. O Senhor teu Deus tome prazer em ti. Olha o que disse Davi no verso 24. Então o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata, e edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se aplacou para com a terra e cessou aquele castigo sobre Israel. Coração aberto para oferecer um sacrifício ao Senhor. Sabe o que isso me fez entender? E deixe-me ser franco. Hoje existem, infelizmente, pessoas que querem ser abençoadas pelo sacrifício dos outros. Pessoas que não fazem sacrifício nenhum, absolutamente nenhum, mas querem ser abençoados pelo sacrifício dos outros. Pessoas que pedem oração por si todos os dias, mas nunca oram por si mesmo. E se não oram por si mesmos, vai orar pelos outros? Hipótese alguma. São aqueles que sempre vivem carregados no colo, vêm ao templo como crianças, como bebês que precisam ser carregados. Nunca se curvam diante de Deus, nunca reconhecem os próprios erros, nunca reconhecem os próprios defeitos, assume uma posição de supercrentes, e não existe supercrentes. Todos nós estamos aqui por uma única razão, chama-se misericórdia de Deus. Nenhum de nós tem mérito para estar aqui. Nenhum de nós fez por estar aqui. Jesus foi quem fez por nós. O sacrifício de Cristo nos trouxe aqui. Nós estamos aqui por conta do sacrifício de Jesus Cristo. E se estamos aqui por conta do sacrifício de Jesus, que se ofereceu por nós, eu quero quebrantar o meu coração diante dele. Glória a Deus. Abrir o meu coração diante dele, curvar-me diante dele, reconhecer a sua soberania, reconhecer o seu senhorio, reconhecer a sua autoridade, reconhecer o seu poder, mas acima de tudo, reconhecer a sua graça. Nós estamos aqui por conta da graça de Jesus Cristo, e se estamos aqui por conta da graça, o meu coração se quebranta diante dele. Glória a Deus. Coração quebrantado é coração que reconhece. Você veio aqui hoje porque você reconhece a autoridade de Jesus. Dá uma olhadinha para a pessoa do seu lado e diga: Jesus é mais do que você pode imaginar. É mais do que a mente humana pode imaginar. É mais do que a gente pode avaliar. Ele é maior, Ele está acima de todas as coisas. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é maior em proporção, Ele é maior em posição, e Ele é maior em operação. Maior em proporção, porque a sua glória enche toda a terra, né? Quando Isaías tem aquela visão do capítulo 6, Jesus sentado no trono e a ponta do vestido batendo no chão, né? A sua glória enche a terra. Tem louvor que a gente canta assim: sua glória enche a terra, sua glória enche a terra, não é isso? Sua glória enche a terra, sua glória enche o céu, sua glória enche a minha alma, não é isso? Minha vida. Santo é o Senhor. É isso aí. Glória de Deus. É maior em proporção. Jesus é tão grande que toma todo o universo, e é tão extraordinário que habita dentro do nosso coração. Esse é o tamanho de Deus. Mas Ele é maior em posição. Ele está assentado no seu alto e sublime trono, e de lá Ele vê todas as coisas. Mas Ele é maior em operação. Ninguém pode operar tantos milagres como Deus a quem nós servimos. Se você crê, diga: eu creio que Ele pode operar milagres esta noite.
Mas vamos lá. Terceiro, quem são os pobres de espírito? Primeiro, são aqueles que reconhecem que dentro deles há um vazio, esse vazio precisa ser preenchido, e com urgência eles buscam aquilo que vai preencher o vazio da sua alma. Segundo, são aqueles que vivem em constante humilhação perante Deus, não é perante os homens, perante Deus, e oferecem ao Senhor um sacrifício que é representado pelo coração quebrantado e contrito. Coração quebrantado é aquele que consegue extrair lágrima dos nossos olhos. Coração quebrantado é aquele que de vez em quando solta a voz e diz glória a Deus, né? Nós vivemos uma experiência um tanto triste esses dias, quando Deus achou por bem, no sábado passado, recolher a minha mãe para estar com ele. Viveu 89 anos, a gente queria que vivesse um pouquinho mais, né? Seria tão bom se vivesse. E a Silmara, que acompanhou ela durante esse 1 ano e 4 meses quase, e esses últimos 40 dias intensamente, um cuidado de quase 24 horas por dia, né? Um dia antes dela falecer, cantou com ela o hino 186. Ela não dizia mais nada, não abria os olhos, mas estava ouvindo com certeza. E a Silmara cantou: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. E quando acabou de cantar, ela disse: glória a Deus. Foram as suas últimas palavras. Está com o Senhor, espero vê-la lá. Está com o Senhor, está com o Senhor. Isto é coração quebrantado, gente. Que até na hora da morte, a Bíblia diz que o justo, até na hora da morte, tem alegria. Morte de crente não é morte triste, é morte alegre, porque o Senhor habita no coração dele. Isto é quebrantar o espírito, o coração diante de Deus. Mas vamos terminar. Quem são os pobres de espírito? 2 minutos para eu terminar. São aqueles, em terceiro lugar, que se desprende dos valores materiais e terrenos. São os que se desprendem dos valores materiais e terrenos. Eu não estou dizendo aqui que são aqueles que fazem voto de pobreza. A Bíblia não fala isso, nunca falou, né? Nós vivemos uma época aí que dizia que o evangelho era só para pobre. Que conversa é essa? Pode ser até para pobre, mas depois que aceita Jesus, vira rico. Tem jeito de continuar pobre com Jesus. Quando eu digo aqui que se desprende dos valores materiais, é que não tem o seu coração nos valores materiais. Isso está inserido dentro do próprio Sermão do Monte. Se você pegar lá o capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, nós começamos o 5. Se você pegar o capítulo 6, você vai ver que o Senhor Jesus, na continuação do Sermão do Monte, fala sobre isso. Em especial no verso 33, o que ele diz aí? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas são essas? As que ele relata no capítulo 6. Né? Vestimenta, alimento, cuidados com o próprio corpo, tudo isso. Buscai o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas infelizmente a gente não percebe isso. A gente valoriza tanto as coisas terrenas, as coisas passageiras, as coisas finitas, que nos esquecemos de focar naquilo que é infinito. Nos esquecemos de focar naquilo que dura para sempre, naquilo que dura eternamente. Jesus fez uma parábola, proferiu uma parábola, vocês lembram do banquete do rei? Onde ele, eu falei aqui esses dias, você foi aqui, foi em Itatiba, eu falei sobre o banquete do rei, onde um rei faz um banquete e convida muita gente para o banquete, e na hora do banquete pronto, a comida sobre a mesa, o rei manda chamar os convidados. E o primeiro disse: diga à sua Alteza que eu não vou poder ir hoje, porque infelizmente eu comprei um campo e preciso ir vê-lo. Coração amarrado aos bens terrenos. Olha, que ele comprou o campo, maravilha. Que coisa boa, conseguiu dinheiro para comprar uma fazenda. Mas naquele momento, o convite do rei devia ser superior à fazenda. Até porque a fazenda continuaria lá. Não precisava ir naquele exato momento. Já pensou você, compra uma fazenda e o rei manda... Aqui a gente não tem rei, né? Mas uma grande autoridade manda um convite para você, você vai dizer, não, vou ver... Não, peraí. Eu vou primeiro falar, até porque minha propriedade vai valorizar. Depois eu vou dizer, eu estive lá com o rei, não sou qualquer um não, rapaz. Até que a fotografia, bota aí nas redes sociais que eu tive com o rei.
Não, ele disse, não, eu comprei um campo e não vou não. Diga para o rei que eu não vou. O mensageiro, tá bom. O segundo foi e disse, olha, o rei mandou te chamar que a mesa está pronta. E o segundo diz, eu casei. Eu me casei, não dá para ir encontrar o rei, não. É uma contradição dentro da própria norma judaica, né? Porque a pessoa, quando casava, pastor Luciano, por que a gente não traz essa lei para o Brasil aqui, hein? O senhor que está influenciado aí com as autoridades aí do Estado, né? Naquela época, quando casava, ficava um ano em casa. Pensou que beleza? Se vier essa lei, eu ia até casar de novo. Mas com a Silmara, com a mesma. Ficar um ano em casa. Governo subsidiando a pessoa, um ano em casa, ei, maravilha. Ué, se tinha um ano para ficar em casa, não podia atender o convite do rei? Muito pelo contrário. Já pensou se acabou de casar, e recebe um convite do rei? Sua esposa vai falar, eu não sou casado com qualquer um, não. Sou casado com um homem que senta com o rei, ainda que seja uma única vez na vida, e que o rei nunca mais saiba quem é você, né? Eu fico indignado com essas pessoas que trazem uma foto para mim. Olha aqui, com que eu tirei essa foto? Encontrou alguém no aeroporto, né? Tirou uma foto. Olha aqui, eu digo, mas ele sabe quem você é? Não, aí também não. Aí o que vale a foto? Não serve para nada, não é isso? Mas eu almocei com o rei, eu banqueteei com o rei. Não, o segundo não. Deixou de atender o rei para um simples entretenimento, a festa do seu casamento. Aí vai para o terceiro, chega para o terceiro e diz, olha, o rei mandou te chamar, a mesa está pronta. Ele diz, diga para o rei que hoje eu não posso. Se ele quiser marcar outro dia, primeiro preciso consultar minha agenda para ver qual dia, né? Mas que seja outro dia, porque eu comprei uma junta de bois e preciso experimentá-lo. Ora, um contrassenso, né? Primeiro, ninguém compra a junta de bois sem experimentar. Alguém já comprou um carro usado aqui sem experimentar ou não? Se alguém comprou, sabe que não fez um bom negócio, não é? E mesmo que o experimentar aqui não fosse ver a junta de boi, mas colocá-la para arar a terra, não precisava ser exatamente naquele momento, uma vez que a junta de boi já era dele, já lhe pertencia. Então, um apego ao serviço. São pessoas que se apegam a coisas materiais, e o reino de Deus fica esquecido. Não priorizamos o reino de Deus. Prioridade ao 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 reino de Deus. Quando você dá prioridade, o Senhor diz, olha, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se a fazenda não for suficientemente forte para te afastar de Deus, e você conseguir vencer o desejo de ignorar as coisas de Deus para estar no campo que você comprou, se você ignorar isso, talvez não tenha muito sucesso. Mas se você ignorar o campo que já tem, para dar prioridade às coisas de Deus, eu digo a você, se prepare para comprar um novo campo. Deus vai abrir as portas para você. Se as atividades familiares, olha, não prego jamais a desestabilização da família, muito pelo contrário, família está antes da igreja. Antes da igreja. O Senhor diz, quando você chegar numa terra, você vai fazer 3 coisas. Primeiro, edificar um altar. Segundo, construir uma tenda. Terceiro, cavar um poço. Era a ordem de Deus. Olha aí, edificar um altar, construir uma tenda e cavar um poço. Altar fala do quê? Relacionamento com Deus. Tenda fala do quê? Relacionamento familiar. Água fala do quê? Matar a sede de alguém. Depois que você tem um bom relacionamento com Deus, depois que você tem um bom relacionamento familiar, você está apto para matar a sede dos sedentos. Então a família não está antes, não está depois da igreja. A família está antes da igreja. Mas escute bem, nem sempre priorizar em excesso a família, esquecendo-se do reino de Deus, é um bom sinal. É um bom sinal. Nós sacrificamos até certo ponto a nossa família, desde quando o Senhor nos chamou para a obra, isso há muito tempo. Quando nós casamos, sei lá eu quantos anos faz, faz tanto tempo que eu já não me lembro mais. 38 anos atrás. Deixamos tudo para fazer a obra, deixamos literalmente tudo para fazer a obra de Deus. Tudo. Emprego, isso não é regra para ninguém. Tá? Não entre nessa conversa que você pode se dar mal. Para nós foi o que Deus pediu e nós fizemos.
deixamos tudo e abraçamos a obra de Deus. Demos prioridade à obra de Deus. Eu glorifico a Deus. Tenho uma família abençoada. Deus me deu filhos abençoados. Deus me deu noras abençoadas. Deus me deu netos abençoados. Ainda ontem, antes de ontem, nós falávamos sobre isso, quando estávamos em família, que os nossos netos são perfeitos. Eu glorifico a Deus por isso. Eu louvo a Deus por isso. Aí Jesus vem e diz: buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Priorizar o reino de Deus é ganhar. Priorizar o reino de Deus é ter lucro. Priorizar o reino de Deus é avançar. Priorizar o reino de Deus é ser bem-aventurado. Então, em terceiro lugar, aqueles que se desprendem dos valores materiais e terrenos e priorizam o reino de Deus. Aí o Senhor Jesus disse, eu encerro: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Porque deles é o reino dos céus. Muda a palavrinha céus aí, põe Deus, que é a mesma coisa. Reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. Aqueles que agem assim, para eles está reservado o reino dos céus, ou o reino de Deus. E onde é que está o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Primeiro, o reino de Deus está no céu. É onde está o trono de Deus. Voltamos à visão de Isaías, capítulo 6. O Senhor assentado no seu alto e sublime trono. O céu é de onde se origina o reino de Deus. O reino de Deus vem dos céus. O reino de Deus está no céu. Eu diria que o reino de Deus, que a sede do reino de Deus é o céu. Mas o reino de Deus não está só no céu, está na terra. Está na terra, está entre nós. Onde está o reino de Deus na terra? Na sua igreja. Aqui está o reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós entramos pela porta do reino e fazemos parte dele hoje. O Senhor nos fez reis e sacerdotes. Só pode ser rei quem pertence ao reino. Você já viu rei sem reino? E já viu reino sem rei? Não tem. Se tem rei, tem reino. Se tem reino, tem rei. E o Senhor nos fez reis neste reino, que é o reino de Deus. Não é aquele reino, é o reino de Deus que eu estou dizendo no real sentido da palavra. Reino de Deus está entre nós. Mas em terceiro lugar, o reino de Deus está no nosso coração. Aí que é o mais importante. Lembra da oração do Pai Nosso? Como é que diz a oração do Pai Nosso? Quem é que se lembra? Pai nosso que estás no céu. Como é que é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Não a nós. Não. Isso aí é criação da igreja romana. Jesus não disse venha a nós o reino. Jesus disse venha o teu reino. O reino não é nosso, o reino é dele. Nós fazemos parte do reino que é dele. Estamos inseridos neste reino. E ele estende o reino para o nosso coração. Pode consultar na sua Bíblia. Se tiver nós, eu retiro a palavra. Venha o teu reino, o reino de Deus, enviado ao mundo, para que o homem possa ser salvo, para que o homem possa ser resgatado, em suma, para que o homem possa ser bem-aventurado. Glória a Deus. Se tem algum pobre de espírito aqui esta noite, receba a bem-aventurança do Senhor. Se tem algum pobre de espírito, seja repleto hoje da bênção de Deus. Que este vazio que está dentro de você possa ser preenchido pela presença de sua santidade, o Espírito Santo. Que o reino de Deus seja implantado em nós. Que o reino de Deus seja vivido por nós. Que o reino de Deus seja celebrado por nós. Não somente aqui, mas na eternidade também. Nós não desfrutamos das benesses do reino apenas neste mundo. Nós desfrutamos das benesses do reino na eternidade. Foi isso que Jesus disse quando os discípulos disseram: e nós, Senhor, o que é que nós ganhamos? Nós deixamos pai, mãe, tudo para te servir. Nós vamos ganhar o quê? Jesus disse: ganhar o quê? Vocês já estão ganhando 100 vezes mais aqui.
100 vezes mais aqui. E após a morte, a vida eterna. Glória a Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Nós não vamos viver o reino, nós já estamos vivendo o reino de Deus. Nós não vamos viver a eternidade, nós já estamos vivendo. Só os que creem nisso, diga glória a Deus, porque eu estou no reino de Deus.